Bom dia aos que estão aqui. Hoje eu praticamente não falei com ninguém de campos. Bom dia também aos nossos irmãos que estão em casa, estão nos assistindo hoje, pelo Zoom. E também aqueles que, por alguma razão, mais tarde vão poder ver a gravação. Também nossa saudação, bom dia, na graça da paz do nosso Senhor. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos em Mateus capítulo 5, pontuando que Mateus capítulo 5 é o chamado Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele já começa com o intuito da nossa EBD. O que é a nossa EBD? É uma escola bíblica dominical, é uma escola de ensino da Bíblia, é uma escola de estudar a Bíblia, é uma escola para a gente aprender mais a palavra do Senhor e aplicar em nossas vidas. Porque, para quem sabe, quem lembra, a nossa EBD tem uma siglazinha, tem um logozinho, né? EBD 222. Eu não sei quem lembra o que significa esse 222. Mas é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que vai dizer que ouviste, né? Transmitir a outros. Então, a prática da palavra, não é só aprender, mas é a prática. E aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 1 já começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. É o versículo 2. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 2, ele passou a ensiná-los. Então, o Senhor, ele é mestre, né? Chamado, né? Mestre por excelência, e assim ele dá a ordem também, né? Fazer discípulos, ensinando-os. Então, o ensino faz parte da vida natural do crente, da igreja. Nós somos um reino de professores da palavra. Então, cabe a nós cumprirmos essa missão. O Senhor aqui apresenta dessa forma. Agora, os desafios que o Senhor coloca neste ensino do chamado Sermão do Monte é algo que deve fazer parte da cabeceira da nossa leitura, da cabeceira da nossa mesa, cristãos, como crentes que somos, aprendendo. E começa com as bem-aventuranças. E aí ele segue, lá pelo versículo 21, ele vai começar a aplicar princípios de coisas que haviam sido ditas anteriormente e as pessoas estavam desvirtuando. Ouviste do que foi dito, versículo 21, aos antigos, não matarás. Versículo 22. Eu, porém, vos digo. Aí ele vai falar sobre vários assuntos, né? Sobre matar, sobre adultério, sobre juramento, sobre vingança. E aí, lá no 43, finalzinho desse capítulo, lá no 43, no ensino do nosso Senhor, ele vai então lançar desafios que a nossa carne não aguenta. Desafios que só com uma porção forte do Espírito Santo na nossa vida para a gente poder viver. Se nós fecharmos o coração com o Espírito e segurarmos uma vida neste mundo e na carne, nós estamos condenados a não praticar o que o Senhor coloca aqui de uma forma tão velada, né? Tão urgente para a igreja. Para os discípulos, a partir do versículo 42, amarás o teu próximo, isso foi o que foi dito, e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e orai para que recebam. Que palavra? Versículo 47. Se saudardes somente os vossos irmãos, o que mais fazeis? Ou o que fazeis demais? Não fazem os gentios também mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Então, o Senhor Jesus coloca aqui o nosso parâmetro de santidade, verdade, serviço, fidelidade, amor, submissão. E se nós fizermos como faz o mundo, o que tem de diferente? Né?
Que sal és? Que luz és? Então, um grande desafio. Isso veio para nós através de quê? O ensino. O Senhor Jesus sentou-se e começou a ensiná-los. E nós estamos aqui para quê? Para isso. Só que, infelizmente, né, não vivemos como os orientais, vivemos como os ocidentais. Né? Os orientais, o mestre senta e os alunos ficam em pé. Né? Mas nós que somos ocidentais, é o contrário. Os alunos sentam e o professor fica em pé. Né? É uma pequena diferença de cultura. Mas eu entendo que realmente é mais fácil um ficar em pé do que muitos. Né? Mas aqui o Senhor Jesus, então, em um ambiente de EBD, em um ambiente de ensino, lança desafios. E nós estamos aqui para isso hoje. Que Deus nos abençoe, tantos que estão aqui quanto que estão em casa. Que Deus nos abençoe com o desafio que nós temos da palavra do Senhor para praticar, para viver. E que Deus nos guarde, que Deus nos livre de vivermos parelhos, né, a este mundo tenebroso. De vivermos com sentimentos, com a fé, com atitudes semelhantes ao que nós vemos neste mundo. Porque a palavra do Senhor, eu ensino a palavra do Senhor, molde nossa mente, nosso coração, as nossas atitudes para uma vida diferente, segundo os padrões de Deus, segundo os parâmetros de Deus. Ser vós perfeito, como perfeito é nosso Pai dos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por poder nos guardar esse pequeno tempo na tua presença, na casa do Senhor. Por mesmo os irmãos que estão em casa podem assistir, podem participar do momento. Por mesmo aqueles que não participarão desse momento em casa, mas em algum momento podem ouvir a gravação, ver esse vídeo. O que nós suplicamos é a tua bênção sobre a nossa EBD, sobre esse momento em que paramos para tentar, para abrir a tua boa palavra e ouvir e saber o que é que o Senhor tem para nos ensinar. E quebrando o nosso coração, Senhor, moldando nossas vidas aos padrões do Senhor. E nunca, longe de nós, Senhor, sermos duros à tua palavra ou amoldarmos nosso comportamento, sentimentos, a nossa vida aos padrões tenebrosos deste mundo. Abençoa-nos como alunos, abençoa-nos como discípulos teus, abençoa-nos como igreja do Senhor para essa EBD. Em nome de Jesus. Amém. A equipe de música vai ministrar os cânticos e como hoje é domingo de missões, após a equipe de música nós teremos também uma participação na comissão de missões. Bom dia, irmãos. Em Jeremias 10, versículos 6 em diante, se você quiser me acompanhar, diz o seguinte: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isso a ti é devido. Enquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Esses dias a gente tem vivido dias complicados, né? Bem difíceis. E o temor das pessoas, ele parece que é muito passageiro mesmo, né? Eu li alguma coisa esses dias nas redes sociais que dizia: quando o mundo pede cura, Deus pede conserto. Deus pede conserto. Enquanto o mundo pede a cura, Deus pede o conserto. E aí, a gente fica pensando, por que é tão difícil as pessoas se consertarem?
Porque é tão difícil mudar o seu comportamento, uma vez que a gente tem ciente do que a palavra de Deus diz, né? Mas nós não queremos. Não mudamos porque não podemos. Não mudamos porque não queremos. Está todo mundo assustado com as eleições lá nos Estados Unidos, que finalmente acabou, parecia uma coisa só, né? Aquele negócio. Mas está todo mundo preocupado com o presidente que ganhou. Meus irmãos, quem não será o rei das nações? Porque isso a ti é devido. E ele vai dizer no versículo 10, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. E quando o seu furor vier, a terra tremerá, e as nações não poderão suportar sua indignação. Deus está no controle. E está controlando tudo mesmo, né? E nós não precisamos temer se o nosso coração está vivo e ativo com o Senhor. Agora, se nosso coração não está, Deus pede conserto. E vamos consertar nossas vidas, porque isso é sério, né? E essa canção ela vai falar a luz das nações que dissipa as trevas. Deus é poderoso, meus irmãos, para dissipar qualquer treva que tiver no seu coração. Qualquer coisa que esteja impedindo você de correr. Que seu coração nessa manhã adore o Senhor. Não entenda a adoração como um momento de cantar. Por favor, coloque isso na sua cabeça. A adoração, ela é vida, ela é viver. É enquanto eu ando, enquanto eu falo, enquanto eu ajo, eu adoro o Senhor. Então, se enquanto eu falo, enquanto eu ando, enquanto eu estou agindo, alguma coisa não está glorificando a Deus, minha adoração não é correta. Entenda isso, por favor. Coloque firme isso no seu coração. Enquanto eu estiver andando, tudo que eu estiver falando, tudo que eu estiver fazendo, é adoração ao Senhor. Então, você pode avaliar seu coração. Você está adorando ao Senhor, verdadeiramente? Vamos ficar em pé? Você pode cantar essa canção? E se porventura você achou no seu coração como eu acho no meu, ações, atitudes ou palavras que não estejam adorando ao Senhor, há esperança. Porque Deus convida você para você. Convida você para você. Então, adore o Senhor com essa canção. Luz das nações que dissipa as trevas, abrem os meus olhos. Luz das nações que dissipa as trevas, abrem seus olhos para ver. E quando és, eu só quero adorar-te, dar os teus dias para ti. Vamos repetir essa primeira estrofe de novo? Luz das nações. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os teus olhos para ver. Sim, Senhor. Abre, ó Deus, os nossos olhos. Eu ver a grandeza do Senhor. Eu ver quem de fato o Senhor é, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Faz isso a nosso favor, Deus. Vim para adorar-te, vim para mostrar, vim para dizer que totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos tu és
mostra-me vitória dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, não saberei quanto custou em meus pecados pagos. Não saberei quanto custou em meus pecados pagos. Suas vozes. Adorar-te. Senhor, recebe nossa adoração. Nós nos prostramos diante do Senhor. És maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter diante do Senhor, nosso coração se rende, Senhor. E tudo que é em nós, Deus, se rende diante do Senhor. Enquanto muitos lá fora, Deus, estão pedindo conselho, estão pedindo cura, melhor dizendo. O Senhor olha do céu e pede conselho dos nossos filhos. Deus, por favor, move o nosso coração, Senhor. Move o nosso coração no profundo arrependimento. Move o nosso coração, Senhor, ao reconhecimento de quem o Senhor é. Move o nosso coração, Deus, a um conserto. A não um conserto passageiro, mas um conserto permanente perante o Senhor, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa adoração não seja momentânea, mas seja diária, Senhor, seja uma vida contigo, meu Deus. Por favor, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o nosso coração. Porque naquele dia não há homem ou mulher, criança ou jovem, qualquer pessoa, por mais alta que ela seja, todos vão se dobrar perante tu, Rei das Nações. Não há quem não vai temer o teu nome, Senhor. Por isso, Deus, dobra os nossos corações para a glória do teu nome e para o nosso bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Vamos cantar essa canção. Grandes são as tuas obras, Senhor poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos. Ó Rei das Nações, Rei da Unidade, e glorificar teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará teu nome.
nome, ó Rei das nações, quem te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adoram diante de ti. Todos os pecados de justiça serão restos. Todas as nações todos os pecados de justiça serão restos. O Rei das nações, quem não temerá, e o nome ficará teu nome. O Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. O Rei das nações, quem não temerá, e o nome ficará teu nome. O Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Que Deus seja louvado, meus irmãos, aqui no nosso coração. Reconheça isso. Podem sentar. Bom dia, irmãos. Graças a paz a todos. Mais um domingo de missões e hoje a gente tem um momento especial. Na verdade, esse domingo não é o mais importante de missões, mas é um domingo que a gente intercede pela igreja perseguida, né? O domingo chama DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Então, onde muitas igrejas nacionalmente estão orando intercedendo. Mas o DIP realmente aconteceu em 13 de setembro desse ano. Só que por conta da pandemia, eu acho que de forma mais concreta e mais viva para vocês. Então, agora pela manhã, a gente vai ter algumas informações, um tempo de oração pela igreja perseguida. Esse material todo que a gente está passando hoje está no site da Missão Portas Abertas, que trabalha diretamente com a igreja perseguida, levantando pragas, investindo, tentando levar materiais de discipulado para esses irmãos nossos que estão sendo perseguidos em diversos países. E eu quero iniciar lendo 2 Timóteo 3, do 10 ao 12, quem puder abrir. É um texto onde Paulo fala sobre a perseguição que ele sofreu e que nós cristãos iremos sofrer. Então, vamos estar lendo 2 Timóteo 3, 10 a 12. Isso ele está escrevendo, ele inicia assim, na minha versão. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver em Cristo Jesus
serão perseguidos. Interessante que Paulo fala, né? Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E a gente vai ver um vídeo aqui, lendo também o conteúdo dos portos abertos, eles falam o quanto a oração é necessária para que esses irmãos sejam libertos, ou então suportem essas perseguições fielmente e firmemente no Senhor. A gente, no Brasil, sofre uma perseguição mais ideológica, são várias ideologias, e tentando entrar na igreja, ou na nossa vida, e a televisão passa isso, a faculdade passa isso, a escola passa isso. Mas a gente não tem noção do que é a perseguição física. A gente não poder se reunir no templo, a gente não pode não poder louvar o Senhor como a gente louvou aqui. E a gente vai ver testemunho de irmãos, tanto agora de manhã quanto de noite, que não podem nem falar para os seus filhos do Senhor, né? Não pode dentro de casa comentar sobre a vida, comentar sobre Jesus Cristo, Salvador, porque eles podem ser presos, podem ser condenados, e a gente não tem um tipo de noção. Mas o mínimo que a gente pode fazer, que na verdade é algo grandioso, é orar, colocar diante do Senhor esses que estão perseguidos. E a gente, se um dia realmente passar por uma perseguição, seja ideológica, seja física, que seja para a glória do Senhor, porque a gente tem uma vida piedosa, como esses irmãos têm buscado ter. Então, a gente vai ver 2 vídeos, e em seguida a gente vai ter um momento de oração, que eu venho em seguida explicar um pouco. Liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e desde 1993 divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. A lista a Igreja tem sido atacada e reprimida. Embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. Contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é, sem dúvida, uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. No Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra ou cruzado em intolerância religiosa. Subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos, liderados por grupos radicais como Boko Haram e Sula. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para o cristão. O nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de Bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. A perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas.
Contudo, as Escrituras nos legam que as trevas não prevalecerão contra a igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo, equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz, apoie os cristãos perseguidos. O laico diz, no momento, eu não significa aquele que está na escuridão. Eu sou filho de Deus, se eu Jesus salvou minha vida por algo sobrenatural. O médico da minha vida foi obrigado por minha família a fazer o seminário no segundo ano do seminário. O Senhor Jesus usou um líder religioso para me dar uma tela de testemunho. Foi um passo sobre ele e agora. Através daquele compasso, o Senhor Jesus salvou e rendeu-se, talvez, através da sua ordem. Talvez a gente não receba relatos, notícias do que está acontecendo. Talvez você receba aquele boletim que viviam 30 dias de oração. Muitas igrejas não levam a sério. Eu encontro os tesouros, porque hoje, no século XXI, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, o movimento do converso não são uma conversa, não são duas conversas, centenas de muçulmanos seguem o Senhor. Talvez eu não vez falar. Eu vou achar que você vai falar com o muçulmano. Talvez uma oração disso, duas coisas. É importante ver esses vídeos e o testemunho do Neto, como a gente pode ver agora, é bem breve, né, que ele fala, mas eu tive o privilégio de ouvir ele no TV uns anos atrás. E, realmente, ele era filho de um líder religioso e, comparando a Bíblia, numa faculdade islâmica, estudando o Corão, ele foi convertido. E eu olhando o vídeo, acho que é a quinta vez que eu vejo o primeiro vídeo, né? Eu fiquei pensando, ele fala que as perseguições aos cristãos têm aumentado. E se tem aumentado, significa que o número de cristãos em meio muçulmano tem aumentado. E o tema do dia esse ano são cristãos ex-muçulmanos. Eu esqueci de falar isso no início. Então, a gente vai estar intercedendo agora por esses cristãos que são ex-muçulmanos e sofrem tanto quando se convertem. E tem os pedidos aqui atrás, eu vou estar lendo e eu peço que quem pode se juntar no seu banco, né? É família, eu creio, pode orar junto, são 4 pedidos, e eventualmente pode orar também. Então, louve o Senhor pelas conversões no meio do islamismo. Tem muita gente se convertendo e o Senhor usa de diversas formas, até mesmo sonhos. Eu já ouvi testemunho de pessoas que se converteram por meio de sonhos. Interceda pelos cristãos ex-muçulmanos para que permaneçam firmes na fé. Orem para que os cristãos ex-muçulmanos sejam discipulados em segurança, porque eles precisam crescer, né? A gente tem que ter igreja todo domingo, tem a Bíblia para ler, mas esses irmãos precisam ser discipulados em segurança. E orem para que as igrejas domésticas sejam oásis para os cristãos ex-muçulmanos. Então, que essas igrejas sejam feitas dentro de casa, culto doméstico, ou reuniões como o nosso grupo familiar, né? O que ocorre lá possam ser realmente esse tipo de refrigério para eles, de estar mais próximo do Senhor, de realmente aprender mais a palavra. Então, vamos tirar 4 minutinhos, 5, depois eu encerro aqui e faço o desafio.
Senhor, nosso Pai, nosso Deus, Salvador, muito obrigado porque hoje nós podemos interceder aqui pelos nossos irmãos perseguidos. Obrigado, Senhor, porque a gente pode ver que há um crescimento de conversões no meio do islamismo. E a gente não tem noção da obra que o Senhor tem feito nesses lugares, Senhor. Obrigado porque tu não depende de nós, não depende das nossas orações para fazer a tua obra. Porque eu sei que nós falhamos em orar por esses irmãos. Perdoa-nos porque a gente lê às vezes uma vez por ano, Deus. Mas Deus incomoda o nosso coração para orarmos e intercedermos, pois eles são nossos irmãos em Cristo, Pai. Que têm sofrido pelo teu nome, Deus amor. Mas o Senhor fala que bem-aventurados são esses que estão perseguidos. Eu te louvo porque é possível ver que permanecem fiéis ao Senhor. Obrigada porque o Senhor tem agido nesse meio. Eu te peço que esteja fortalecendo a fé desses nossos irmãos. Que eles permaneçam firmes no Senhor, independente das circunstâncias, independente do que eles passarem. Deus é gratificante ver que eles vivem a tua palavra, deixando de perder sua família, pai, mãe, irmãos, filhos, para seguir o Senhor, para ser seu discípulo. Oh Deus, ser com os teus filhos, quando eles estiverem nesse momento da força, da ânimo do Senhor. Ser com cada um deles nesse momento. Eu volto ao Senhor por isso. E eu sei que tu és mais interessado na vida desse Senhor. Mais do que a gente, com certeza. Por isso eu coloco a vida deles diante do Senhor. E peço que o Senhor continue nos incomodando para orar por esses irmãos. Para que eles permaneçam firmes na fé. Para que, assim como Paulo, eles possam dizer que passaram por tudo isso. E o Senhor os livrou. Oh, Pai amado. Incomoda o nosso coração também. Para que a gente aproveite essa liberdade que a gente tem aqui no Brasil. Que a gente não tenha medo, nem vergonha, nem timidez de viver o Evangelho e pregar o Evangelho do Senhor a cada dia. Nos ajude a ter uma vida de adoração, Pai. Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bem, então, bom dia aos demais irmãos, como eu falei logo mais cedo. E hoje eu tenho uma EBD, vamos dizer assim, que não está bem programada para nós estudar, mas eu resolvi então trazer um assunto que eu estou denominando como assunto da atualidade. Então, pensando na atualidade. Esse é a Yara já está colocando aí. Então, o que fazer em tempos de política, em tempos de eleição, em tempos de movimento político? O que fazer nós, como cristãos, como crentes? Qual deve ser a nossa atitude frente a esse momento que nós estamos vivendo, não só aqui no nosso município, lá no Brasil, mas no mundo inteiro, como o André mencionou aqui na abertura, falando que existe um movimento em todo mundo, aqueles suspiros e aquelas ansiedades por conta da eleição dos Estados Unidos, Biden. Então, nós entendemos que existem muitas implicações, sim. E, no meio disso tudo, qual deve ser a nossa atitude? Eu não quero, hoje, fechar o assunto, né? Não quero hoje dizer, vou falar tudo. Vocês têm o segredo, né? Vocês vão descobrir aí a forma para ser cristão no meio de um momento político como estamos vivendo agora. Não é essa a minha intenção, mas pelo menos dar uma ferramenta, uma orientação, um princípio bíblico no meio do momento em que nós estamos vivendo hoje. Talvez até, não sei, talvez eu me engane, mas provavelmente nosso estudo não vai ser extenso, né? Deve ser bem resumido, espero que seja. Eu costumo pensar que vai ser, mas na hora vai embora, né? E aí a gente esquece. E, ao mesmo tempo, embora eu esteja aqui nesse culto, eu não esteja aí embaixo, né? Não esteja com aquela mesinha, mas eu quero dar também, novamente, no domingo passado eu dei a oportunidade, mas acho que o culto se estendeu, a igreja se estendeu, e por isso os irmãos não quiseram perguntar nada sobre a reforma protestante. Mas hoje, eu acho que temos um tempinho, vamos ter, eu quero deixar aberto para nós compartilharmos, como sempre fazemos na EBD, né? Tem uma pergunta, ou talvez alguma observação, e aí a gente vamos juntos trabalhar esses temas, ok? Então, o nosso assunto de hoje é pensar um pouco sobre isso, o que fazer em tempos de política, né? A nossa resposta, ela é simplesmente orar. Vamos ver se aparece alguma coisa. Orar, mas segura aí. Tem 3 textos que eu quero colocar aqui para nós pensarmos sobre eles, tá? Se você quiser anotar, esse primeiro aí é Jeremias. Deixa eu ver. Jeremias. Jeremias 29, 7. Então, Jeremias 29, 7, o povo de Israel estava sendo desterrado, né? Estava sendo levado cativo. E aí vem, então, a palavra profética, a palavra profética dizendo, olha, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai pela paz, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é o foco, né? Vocês lembram que, eu acho que foi a tese 63, se não me engano, foi 63 de Lutero, que nós vimos aqui domingo passado, onde Lutero ele coloca a ênfase da sua reforma não só nas questões papais, nas questões do clero, mas no meio do povo, porque ele diz para o povo assim, olha, vamos só lembrar, né? Ele diz, olha, as indulgências são mais atrativas do que o evangelho. Ele coloca isso, é uma palavra que ele dirige ao povo. Por quê? Porque para o povo era mais cômodo pagar o perdão, era mais cômodo pagar a salvação do que viver o perdão e viver a salvação. Então, Lutero, quando faz a reforma, ele não luta ali somente contra as forças papais, mas ele considera que existiam forças espirituais que operavam no coração do próprio povo. E talvez ele mesmo visse no coração dele a operação dessas forças espirituais. E aí, nós quando lemos esse texto aqui, nós pensamos, poxa, mas é a culpa do político, é só o político, é só o governante, é só... Não, devemos orar pela paz da cidade, do local, né, do todo, né? E a gente tem o costume também de olhar para a autoridade
somente como autoridade aquele que é o prefeito, aquele que é o governador, aquele que é o presidente, aquele que é o senador, aquele que é o ministro do Supremo Tribunal. Esses são autoridades. Negativo. Negativo. Tá? O professor na escola pública, ele é uma autoridade. O gestor, a direção de um hospital, o médico, eles são autoridades também. Também são autoridades. O poder econômico, né? Os empresários também são poderes, autoridades, são autoridades. E quando nós devemos orar pela autoridade, a gente pensar em todos esses aspectos também. E aí, Jeremias fala sobre isso. Tem outro versículo, são 3, né? Tem um outro aí que aí é Timóteo, tá? Use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens do poder, tá? Em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Eu vou orar. Isso aí é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, versículo 1 e 2, que nós vamos daqui a pouco gastar o tempo mais nesse texto, tá? E como eu li pela manhã, aliás, pela manhã, na abertura, lá em Mateus capítulo 5, tá? Aí tem mais esse é Mateus 5, 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Esse texto eu coloquei porque a gente pensa assim, eu tenho a minha, alguns têm, né? Eu tenho a minha orientação política, né? Minha vertente política. E o que ganhou não é da minha orientação política. E aí é meu inimigo, mas a Bíblia diz que temos que orar também, né? Algo que é impressionante é quando a gente vê um governante ser eleito e não é do gosto do crente, o crente nem ora por ele. E se ora ainda ao contrário, ora para dar errado, para que seja mal sucedido, coisa dessa natureza. Não é o que a Bíblia nos ensina. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, são princípios gerais. Princípios gerais. Eu tenho, assim, sofrido um pouco com questões políticas como pastor e tenho orado muito a Deus e Deus sabe da luta do meu coração, porque eu estou chegando a um ponto de me posicionar politicamente. Eu ainda não fiz, nunca fiz isso. Nunca. Eu estou com mais de chegando aos 25 anos de ministério, eu nunca me posicionei publicamente com relação à política. Mas eu vejo hoje tantas pessoas se posicionando e levando centenas nos seus raciocínios, e que muitas vezes nem é bíblico, e eu fico pensando, né? Para que eu vou fazer como pastor, inserido em uma sociedade, tem que orar pelo bem da cidade, tem que orar pelo povo, tem que interceder e fazer o que mais? Mas eu não gosto daquele político, mas eu tenho que orar por ele. Eu não gosto daquele governante, mas eu tenho que orar. Mas ele me persegue, eu tenho que orar. Né? Por isso que eu falei lá o Sermão do Monte, o Senhor Jesus se assenta e passa a ensinar. E aí, no meio dos seus ensinos, ele fala isso. Que desafio para a igreja. E aí nós ouvimos um pouco sobre a igreja sofredora, a igreja perseguida. A igreja que é perseguida. Eu já ouvi várias e várias vezes a frase que esses irmãos, eles nem pedem para orar para acabar a perseguição. Não é isso que eles pedem. Eles pedem para orar para que eles consigam testemunhar, para que eles consigam resistir às provas. Esse é o pedido deles lá, que eles consigam ficar firmes ali, né, na hora dessa coisa. Então, a gente saber realmente por que temos que orar, o que temos que orar, em que sentido. Então, esses 3 versículos eu coloquei apenas como uma forma de orientação inicial, tá? Nós vamos analisar mesmo, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2. Esse vai ser o nosso texto de análise, baseado nesse tema, momento político, e uma das nossas tarefas é orar. Orar. Então, 1 Timóteo capítulo 2,
versículo 1 em diante, nós vamos começar gradativamente aqui, tá? Versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. A primeira palavra que aparece aí é antes de tudo. Antes de tudo. O que significa isso? Orar pelas autoridades deve ser prioridade. Antes de tudo. Antes de tudo. Devemos ter uma prioridade. É interessante Paulo colocar isso como uma prioridade de oração. Poxa, mas será que eu não tenho que orar primeiro pela minha família? Será que eu não tenho que primeiro orar pela minha igreja? Será que eu não tenho que primeiro orar pela obra missionária? Pelos missionários do campo? É claro que existe todo um contexto aqui. Existe todo um contexto. Mas, nesse contexto aqui, onde Paulo, antes ele fala isso, veja lá comigo o versículo, capítulo 1, versículo 5, quando ele vai falar sobre a razão pela qual ele escreve essa carta. A razão pela qual Paulo escreve essa carta a Timóteo. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação, ou seja, a razão pela qual estou te escrevendo, seria uma tradução literal, né? O intuito da presente admoestação visa o quê? Visa o amor, né? Que procede de um coração puro, e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, ele fala aí sobre o amor, sobre a consciência, ele fala aí sobre o coração, fala aí sobre a fé. E então, Paulo, aqui nesse versículo 5, ele dá o esboço do que ele vai falar para Timóteo. Vai falar sobre fé, vai falar sobre amor, vai falar sobre coração, vai falar sobre esperança, vai falar sobre... E ele fala, antes de tudo isso, versículo capítulo 2, antes de tudo, eu quero te pedir uma coisa, Timóteo. Antes de tudo, eu quero te pedir uma coisa. Ora pelas autoridades. Antes de tudo, ora pelas autoridades. Eu acredito que, assim como o Senhor, tanto Jeremias quanto o Senhor Jesus que pede para orar, aí para a gente se compadecer em oração, até que nos perseguem, eu entendo que as autoridades elas têm uma influência, elas têm decisões, determinações que podem influenciar as nossas vidas de certa forma. É claro que a nossa fé, o nosso amor, como muitas vezes nós cantamos, estão firmados no Senhor, né? É claro, mas muitas vezes por um maltrato, muitas vezes por uma autoridade que toma decisões, cria leis, que determina coisas, que tira coisas da gente, o amor, a Bíblia diz que ele pode enfraquecer, né? O amor pode esfriar. A fé, ela pode ser provada. Não pode ser provada. Deus nos provou a fé de Abraão várias vezes. Aquela terrível que ele prova lá com o filho dele, com Isaac. A fé, ela pode ser provada. Então, nós temos que orar pelas autoridades, observando que nós temos que viver uma vida em amor, temos que zelar pela nossa fé, temos que ter uma boa consciência, temos que ter um coração puro e, certamente, as determinações e as influências das autoridades podem atingir essas áreas da nossa vida e a vida da igreja. Como a Ione falou aqui, no Brasil, nós vivemos uma perseguição que é muito mais intelectual. Vivemos uma perseguição, sim, sobre a igreja. Vivemos, sim, mas ela é uma perseguição que é muito mais no ramo das filosofias, no ramo da educação, nesse sentido. Tá? E aí, políticos líderes podem tomar determinações que podem influenciar, sim, na nossa vida nesse aspecto. Então, em primeiro lugar, a oração, então, ela deve ter uma prioridade. E eu não sei quantos de vocês, quantos de nós aqui já oramos, tanto pelo nosso atual governo, como pelos que estão aí como candidatos, já pararam para pensar e para orar. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem o nome de todos os candidatos a prefeito daqui do município. Ou se sabe quantos são esses candidatos. Né?
Às vezes, mas isso aí eu quero fazer vida devocional, eu ler a Bíblia. Tá, vamos ver. Porque nós temos que orar por essas questões. A igreja não pode ficar alheia a essa realidade, observando esse aspecto que muitas pessoas não veem, que é o aspecto espiritual a partir da oração. A partir da oração. Então, prioridade. A oração deve ser prioridade. Em segundo lugar, não deve ter exclusividade. Embora orar pela autoridade tenha prioridade, mas não tem exclusividade. O próprio texto que nós lemos, capítulo 2, né, a parte B do versículo 1, em favor de todos os homens. Lá no final do versículo 1, está vendo comigo aí? Em favor de todos os homens. E aí ele coloca, né? Em favor dos reis e tal, mas em favor de todos os homens, ou seja, embora eu tenha que, primeiramente, lembrar dessas autoridades e orar por elas, mas não é somente isso, eles não vão ser o centro da nossa atenção. Eles ganharam a nossa primazia no sentido de orar primeiro, mas eles não ganharam a exclusividade de ser o centro da nossa vida. Observe isso. Eles ganharam uma primazia na palavra, de nós não esquecermos de orar em primeiro lugar por eles, mas eles não ganharam a primazia de ser o foco da nossa vida. Seu foco. Nós devemos tomar cuidado que a nossa vida não seja centrada por questões políticas, centrada por questões de autoridade. A Andréa leu aqui na abertura do louvor, né, que as nações elas têm um rei só. Quem é o rei das nações? É o Senhor. É o Senhor. Então, se nós focarmos lá, em primeiro lugar, vamos orar pelos governantes, e aí a gente acha que eles ganharam exclusividade, podemos até esquecer de Deus. Podemos até esquecer da família, podemos esquecer de outras questões que são importantes. Embora eles ganharam ali uma prioridade de oração, vamos colocar dessa forma, não devemos esquecer, em primeiro lugar, orar por isso, mas também não ganharam exclusividade, porque orar por todos os homens. Por todos os homens. 3, em terceiro lugar, deve ter diversidade. Agora, essa palavra tem que tomar cuidado com ela hoje em dia, né? Então, vamos com calma para entender bem essa questão da diversidade. É o que a palavra de Deus diz sobre diversidade. Versículo 1, né? Antes de tudo, pois exorto que faça prática, se use a prática de. Aí vem aí. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Quando eu falo de variedade, porque você já agradeceu a Deus pelo seu governo, uma vez já fez ações de graças, né, pelo governante. Você já fez, aí fala sobre súplicas, né? Súplicas pelo governante. Você já fez intercessões. Então, observe que não é somente uma ladainha ou uma reza, mas é realmente uma conversa com Deus, onde lá na China, lá na Coreia do Norte, os irmãos provavelmente vão orar pelos governantes lá em um sentido, em um aspecto. Nós, aqui no Brasil, já olhamos de um outro ângulo e vamos orar em outro aspecto. Então, a palavra de Deus é tão perfeita que ela não determina uma forma de oração pelos governantes. Por quê? Porque existem aspectos da sociedade, aspectos políticos, aspectos... E aí, nós podemos, em algum momento, louvar a Deus pelo louvo. Por quê? Porque no Brasil, nós temos um regime político que permite que nós cantemos e batemos palma e demos glórias a Deus e fiquemos juntos na igreja no contexto da comunhão. Temos isso como motivo de louvor ao Senhor. Mas também nós podemos interceder, porque talvez o político seja um incrédulo, que não teme ao Senhor, e aí nós temos que interceder, aí nós temos que suplicar por ele. Então, observem que não é somente a miséria, né? Não é somente apresentar ao Senhor as mazelas e misérias, mas também olhar, agradecendo a Deus pelas oportunidades que nós temos como sociedade, como município, estado e até o nosso país.
Bem, em quarto lugar, nós vemos aí que também deve ter propriedade. O que significa ter propriedade? Propriedade significa que a pessoa sabe o que está fazendo, sabe por quem está orando e sabe o que está fazendo, sabe das coisas. Ele não é aquela oração. Não sei se vocês já viram uma oração. Eu lembro que conheci uma criança que ela orava, né? Ela ora pelo almoço, e orava, agradecia pelo arroz, pelo feijão, pela carne, né? E aí citava todos os itens. Por quê? Porque antes de orar, ela viu o que estava na mesa ali. Ela sabia o que estava na mesa, então ela poderia orar por aquilo que estava. Isso é chamado de propriedade. Como é que eu vou orar pelo meu país? Como é que eu vou orar pela minha cidade? Como é que eu vou orar pelo meu governante? Se eu não faço ideia de nada. Não sei de nada, não tenho propriedade. Não tenho propriedade. Não sei nem o nome da esposa do prefeito. Não sei o nome da esposa do governador. Aí eu vou levantar a minha voz e orar. Mas eu não sei nada. Não sei. Isso é chamado propriedade. Precisamos, então, de propriedade. Quando eu falo sobre propriedade aqui, no versículo 2, ele fala: orar em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade. Quando Paulo escreveu essa carta, ele pediu para orar para os reis. Sabe quem era o rei onde Paulo estava? E aí só me faz lembrar lá de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Orar pelos que nos perseguem. O imperador, na época que Paulo escreveu isso aqui, era Nero. Era Nero. E Nero, nós sabemos o quanto ele foi prejudicial em termos políticos para os cristãos. A história narra que ele meteu fogo em Roma e culpou os cristãos. Então, Paulo aqui ele diz: olha, vamos orar por Nero. E Paulo estava preso. Por determinação de quem? De Nero. Então, Paulo sabia da personalidade, do caráter daquele imperador. E ele tinha propriedade para orar. Ele sabia que ele estava sofrendo conscientemente as consequências de um governo. E por sofrer as consequências de um governo, ele tinha propriedade para orar. E nós, como igreja, não podemos passar por um momento, seja um político como esse, ou seja qualquer outra situação, alheios. Temos que ter propriedade. Senhor, eu oro porque eu estou desempregado, tem pessoas que estão desempregadas na minha família. Nós temos sofrido as consequências de um sistema ou de um momento, seja pela pandemia, ou seja pelo governo, ou seja, é propriedade. Irmãos, a nossa oração não deve ser como o fariseu, né? De si para si mesmo. Tem que ser uma conversa com Deus. Tem que ser alguém que abre o coração e fala para o Senhor o que é, o que está. Tem que ser esse nível de comunhão e com propriedade. Então, ao orar por questões políticas, ou pela eleição, ou pelos nossos governantes, ou pelas autoridades, como falamos, que tenhamos propriedade, que sejamos cristãos esclarecidos, entendidos. Ou até se não sabe de nada, fala: Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo, né? Me ajuda a entender o que está acontecendo, porque eu quero orar com propriedade. Orar com propriedade. Nós temos aqui 2 textos que eu quero compartilhar com vocês nesse aspecto de orar com propriedade. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Vou pedir aí para, mesmo com as máscaras, né? Fica difícil, mas para os irmãos lerem. Tiago, capítulo 3, versículo 13, 14, 15, 16, 17. Então, são 5 versículos, tá? Do 13 ao 17, 5 irmãos podem ler para que a gente possa ter aí um compartilhar de estudos, de textos, né? Tiago, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Vamos lá.
17. Pois haverá inveja e ambição, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria espiritual depois assista, amado, sempre misericórdia por tudo imparcial. Orar para que os nossos governantes tenham sabedoria e discernimento. Então, se nós sabemos que existe uma lei tramitando, se existe uma decisão para ser tomada, se houve uma catástrofe, o governo tem que agir, né? Surgiu uma pandemia e o governo tem que tomar uma atitude, não sei. Temos que orar para que Deus dê sabedoria, discernimento para a nossa autoridade. Isso em vários aspectos, né, de autoridade. Não só político, mas em vários aspectos. Ainda vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. O versículo é o versículo 13, mas somente o versículo 13. 1 Coríntios 16, somente o versículo 13. Aí, qualquer um dos irmãos podem ler para mim. Ora a Deus para que Deus dê vigilância para os governantes e que eles sejam, aqui fala varonil, né? Seja varonil, seja corajoso. Ser um líder exige coragem. Isso em vários aspectos da liderança. Pode ser a liderança de um pai, a liderança de uma mãe, pode ser a liderança de um professor, pode ser a liderança em aspectos grandes ou pequenos. Mas ser um líder exige-se varonilidade, exige coragem e exige vigilância. Então, orar a Deus para que os nossos líderes tenham essa habilidade de estarem atentos, vigilantes, de serem corajosos, varonis. 1 Coríntios 16, 13 e 13. Em último lugar, então, primeiro, deve ser com prioridade, deve ser com exclusividade, deve ser com diversidade, deve ser com, com autoridade, com propriedade primeiro. Me perdi aqui na sequência. Duas vezes prioridade, não. Propriedade no final, tá? Propriedade, que é tanto idade que eu acabei de falar. A última, então eu destaquei ela aqui, deve ter objetividade. Esse é o último dos 5 pontos, tá? Eu quis destacar essa aqui com a questão da objetividade, pensando, voltando lá para Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 2, no finalzinho do versículo 2, diz assim, né? Os que se acham distintos da autoridade, tem a palavrinha. Para quê? Para que eu vou orar pelas autoridades em relação a elas elas têm a prioridade na oração, não tem exclusividade, mas tem que orar com diversidade, tem que orar com propriedade. Mas para quê? Para que isso? Qual o objetivo? Qual a objetividade? Aí o para aparece aí no meio do versículo 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa,
com toda piedade e respeito. Então, primeiramente, a razão pela qual eu vou orar, o propósito final, o meu objetivo maior, é para que nós tenhamos paz. Eu estou orando, tá? Dando prioridade de oração, eu estou intercedendo com propriedade, estou, sabe, ali realmente clamando. Eu tenho um objetivo nisso que eu estou fazendo. E meu objetivo é que nós tenhamos paz. Tem dois aspectos paz. Se Deus usar a vida desses governantes, nós vamos ter paz em dois aspectos. Tá? Versículo 2 aí que fala sobre isso, na parte que eu falei. Vida tranquila e mansa, isso diz respeito à minha vida com o meu próximo. Tranquila, mansa, esse é meu comportamento para com o meu próximo, e isso vai me render paz. E, por outro lado, com toda piedade e respeito, isso vai ter a ver com a minha vida com Deus, porque a piedade, ela diz respeito à minha vida com Deus. Então, eu quero orar pelas autoridades para que nessa liderança, nesse governo, nessa administração, eu tenha paz nos meus relacionamentos com as pessoas e eu tenha paz no meu relacionamento com Deus, que é aqui chamado de piedade. Né? Piedade, que é a vida com Deus. Tá? Então, quando eu penso numa eleição, quando eu penso nas autoridades, quando eu penso que eu tenho que assumir alguma atitude, eu tenho que votar, eu tenho que fazer, que Deus me ajude a priorizar a paz. Eu não quero criar confusão, eu não quero criar atrito, nem para mim, nem para os outros, eu também não quero que a pessoa que governa o meu país seja alguém que vai dividir o país, criar divisões entre igrejas, entre famílias, entre irmãos. Eu tenho que orar para que isso não aconteça, para que eu viva em paz. E para que também esse governo, para que essa autoridade, para que essa administração não me leve a pecar contra Deus, não me leve a perder a minha vida com Deus, a perder a minha comunhão com Deus. Orar por isso. Nesse sentido, quando nós temos que orar com objetividade, tá? Ter objetividade. Então, orar por nós, nesse sentido, para que nós tenhamos paz, para que eu tenha paz, para que a igreja tenha paz, para que a família tenha paz, para que não haja contenda, para que não haja perda de comunhão uns com os outros, e os outros com Deus, e eu com Deus, para que nós vivamos vida de paz. Versículo 3 e 4 vai apresentar outro objetivo, outra objetividade da nossa oração pelas autoridades. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Orar pela salvação dessas autoridades. Orar para que sejam salvos. E se porventura eles são salvos, orar não só pela salvação, mas orar para que eles preservem a salvação em meio à sua administração, em meio à sua função de autoridade política. Tem um texto lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, eu gostaria que alguém lesse. E vamos aplicar dessa forma, mas isso serve para todos nós, tá? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Alguém pode encontrar, por favor, fazer para mim essa leitura. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. 6, 8. Miqueias. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ame humildemente com o seu Deus. Justiça, fidelidade, que ande humildemente com Deus. Tem uma coisa que o poder, que a autoridade rouba das pessoas,
a dependência de Deus, achar que depende de Deus. E perde essa noção da dependência de Deus. E aqui o texto diz que, pelo contrário, deve andar humildemente com o Senhor. Então, se não é crente, o governante, né, a autoridade, orar a Deus para que sejam salvos. O texto aqui de 1 Timóteo fala, no final do versículo 3, nosso Salvador. Ou seja, Deus salva, Ele é o Salvador. E não quer que ninguém se perca, orar pela salvação dessa autoridade. Se são salvos, orar para que andem humildemente com Deus. Para que não se desviem de Deus. Para que pratiquem a justiça e a verdade e andem humildemente com o Senhor. Tire a arrogância, a prepotência, né? O senso de uma autoridade exacerbada, né? Acha que pode tudo, quando na verdade está debaixo do domínio das mãos do Senhor. Então, o que podemos fazer nesse tempo de eleição? O que podemos fazer com relação às nossas autoridades? Vamos orar. Vamos orar. Dando prioridade, orando mesmo. Né? A Bíblia diz, né? Antes de tudo, por tudo, exorto que orem. Então, se você ainda não orou pela eleição do nosso município ou a nível até mundial, o crente, ele é um cidadão mundial, né? Nós somos membros de sacerdotes para orar pelo mundo. Por que nós oramos pelos irmãos que estão lá na Coreia do Norte, se o governo lá não é brasileiro? Porque nós somos cidadãos que temos uma responsabilidade, né, global de oração. Então, vamos orar, tá? Preserve esse princípio de orar, não é somente de opinar, pensar, votar, não é somente isso, mas orar. Orar. Também, não devemos viver uma vida exclusiva para as autoridades. Orar por todos os homens. Eles têm o lugar deles na nossa oração? Tem, mas eles não são exclusivos. Tá? Não são bambambãs, né? Quase como se colocar o plural em bambambãs, né? Bambambãs, né? Não são. Então, nós temos que orar por todos. Todos. E devemos também, lá no nosso coração, conversa com o Senhor, orar com diversidade, porque se existe necessidade de clamor, clamar. Se existe necessidade de interceder, interceder. Mas se existe algum aspecto de louvor, louvar, né? Louvar a Deus. E buscando ter propriedade para orar. Se interessa saber, né? Quem é, de onde veio, né? O que já fez, o que faz, para que você possa orar com propriedade por essa pessoa. De repente, o governo não é crente, mas a mãe é crente, né? Você nem sabia. Mas se você sabe, ora pela mãe, para que a mãe consiga alcançar aquele coração. Ele não é crente, mas o filho é. Então, ora pelo filho, né? Para que o filho alcance. Nós vimos aí o testemunho do nosso irmão islâmico, né, que aceitou Jesus. E ele, provavelmente, o pai não era crente. Né? Orar para que Deus dê graça a ele para alcançar o pai. Então, essas questões todas nós temos que colocar a Deus. Não é somente informação para ficarmos nas nossas rodinhas, compartilhando, discutindo, né, e conjecturando. Mas levar isso para o Senhor com propriedade. E orar com objetividade. Senhor, o que nós queremos é paz. Paz uns com os outros. Paz com o Senhor. E que nem a eleição e nem o governo tire essa nossa paz. Da comunhão com os irmãos e da comunhão com o Senhor, que é a nossa piedade. E orar para que sejam salvos e orar para que eles sejam humildes na presença do Senhor. Alguma observação, alguma pergunta? Falei apenas em um aspecto aqui que foi a oração, tá? Deixei bem claro que não quero esgotar o assunto, porque eu não falei tudo. Mas esse aspecto
Sim, irmã. E também orar pela população, né? Ela continua muito voltada na forma egoísta, né? Mesmo que o próximo, porque recebeu alguma coisa, algum resultado, ou porque bota uma amizade, ou porque tem uma promessa de um emprego, né? Uma coisa assim. É que a gente não bota a pessoa no coletivo, né? Botando na população, no povo. Então, assim, a geração tem que, além da atividade do povo, mas também pelas pessoas, no lugar do comigo. Enfim, Ok. Mais alguma observação? estou ouvindo a Léo, e eu estando e meditando muitas vezes, e as pessoas se apaixonam tanto pelos seus candidatos que abusam o outro. Até o que é comprado com o sangue de Jesus, da mesma forma, parece que fica tipo muçulmano e cristão. Não se olha mais com amor. É triste isso quando eu sinto e vejo. Por que isso, meu Deus? Vai passar, de repente, ele vai ser muito bom. Eu fico vendo que até essas coisas fazem afastar o cristão, o crente, nos entender, se afasta do muito desse falta de oração, essa lição que estamos tendo, né? Sim. Que a gente possa ser fiéis um com os outros e orar porque tenhamos paz, né? Paz na cidade, paz no Deus, liberdade. E a gente não faz isso, aí vai ao final, né? Sim. Estava lembrando aqui, foi falar de orar, né? Desse jeito, nós fomos impedidos, de certa forma nós, né? Falar do evangelho, falar da história, veio e fechou, não teve o argumento dele lá, como falar quando esse estudante não se pôde falar de política. E aí nós temos que orar, né? Possa ser uma nova meta, nova noite, para também falar. Mais alguma observação? Então, eu falei talvez uma pergunta, não sei, né? Porque, irmãos, olhando para vocês aqui, com a liberdade que nós temos como família cristã, eu sei que provavelmente aqui nós temos múltiplos votos, né? Diversos candidatos, né? Mas nós não podemos, de forma nenhuma, perder a nossa comunhão, perder a nossa fé, né? Por causa disso. Devemos orar, sim, com sinceridade do coração, na presença do Senhor, por todas essas questões, e estão atento para várias complicações das eleições, como a Rita falou aqui. Nós nem percebemos, né? Mas enquanto o Palavra da Vida teve a oportunidade de dar ensino bíblico nas escolas públicas, fizeram muito bem, com fidelidade, e deixaram um ótimo exemplo, um testemunho muito bom, que eu não sei quantos de vocês, mas eu já em várias situações já ouvi muito sobre o bom trabalho, o trabalho excelente. Nunca esqueço um mototáxi que eu peguei, me deixou bem aqui, aqui é a igreja, aqui é a igreja do Palavra da Vida, né? Aqui é a igreja, a tia Bia deu aula para mim quando eu era criança, lá no mototáxi que me deixou aqui, né? E outras situações que eu vivi quando nós fomos pedir a escola lá para fazer a reunião das congregações. Teve uma moça lá, uma secretária, não foi a diretora, uma secretária que falou: vocês são da Palavra da Vida? Aquela história, né? Coloca o nome, Cristo é vida igual para associo, né? E aí eu falei:
Não, nós não somos, mas tem pessoas lá que estão com a gente na igreja, missionários que congregam lá com a gente. E aí ela falou, não, porque eu lembro que há um tempo atrás vocês davam estudos nas escolas, e era tão bom, né? Era tão bom. Nós precisamos, porque essas crianças são impossíveis, né? Falou assim mesmo. Então, ficou o testemunho, né? Às vezes Deus prova para ver se alguma coisa de fato está valendo, né? Às vezes Deus permite certas situações, Deus não perde o controle, Ele permite sim. Então, são coisas que nós às vezes não percebemos, mas que são implicações para que nós oremos por essas questões. E como eu falei para vocês, orem por mim como pastor da igreja, como pastor de vocês, porque eu nunca me posicionei politicamente, nunca me posicionei. Mas eu tenho visto que a coisa parece que caminha para um lado, que chegar um momento que eu vou ter que ir para a praça também. Né? Parece que porque a coisa fica meio assim, a igreja é lá dentro. Né? Eu vejo quando eu vou aqui no bar, não vai ver, tá? Eu vou aqui no bar, eu vou, falo lá com os homens, eu lá, bom dia, senhores. Aí tem alguns que, é o pastor, continua jogando o dominó dele, mas tem outros que ficam assim com o olho meio engarrado, né? Parece que eu sou um extraterrestre, né? Parece que eu vim de outro planeta, né? Porque o pastor foi lá no bar falar alguma coisa, conversar com alguém, perguntar. É assustador. Né? Então, parece que a igreja está inserida na sociedade, se posicionar politicamente, parece que é uma coisa do outro mundo, né? Mas eu tenho pensado muito sobre isso. Não vou me mover mais daqui por uma semana, com certeza. Mas eu tenho pensado muito sobre, talvez depois das eleições, né? Porque é até melhor, que aí evita qualquer tipo de constrangimento, coisa assim, depois das eleições. Né? Mas eu tenho pensado muito sobre essa questão. Não estou falando em ser candidato, tá? Por favor, não misturem as coisas. Falem como igreja, ter um posicionamento positivo. Todo o mundo inteiro celebra Martin Luther King, né? É um pastor, mas ele foi lá para a praça até levar um tiro, né? Então, às vezes, não tiro, mas o posicionamento falta, né? Para pessoas que conhecem realmente o reino de Deus, conhecem realmente a palavra, conhecem realmente pelo que vale a pena fazer, pelo que vale a pena orar, porque a nossa luta não é contra a carne, né? Nossa luta é espiritual. Então, se ela é espiritual, às vezes precisa de alguém meter o dedo nos nossos olhos para que a gente possa perceber a realidade espiritual que paira em nossa volta. Não precisamos. Pô, irmãos, eu não sei se mais alguém gostaria de falar, compartilhar nesse aspecto que nós temos colocado. Sim, meu irmão. Sim. Sim. Se Deus quer isso, né? Quem somos nós para pensar o contrário, né? Deus realmente tem esse problema. Amém? Então, nós vamos orar, tá bom? No próximo domingo, já foi avisado, mas eu vou aqui deixar a informação, nós não teremos a nossa EBD. Vamos dar espaço para a votação, principalmente porque de manhã tem a prioridade dos grupos de risco chamado, né? E à noite nós teremos culto, mas vai ser pelo Zoom. Vamos colocar o link. Espero ter realmente um grupo bom de irmãos participando. Vai ser o mesmo horário, às 18 horas. Embora no processo de eleição vai ser aquele momento de contagem, né? Mas eu espero que o culto lá seja como nós fazemos na quarta-feira, bem resumido, bem direcionado, e tenhamos um tempo bom de oração e o culto. E isso também estamos fazendo porque entendemos que, em tempo de eleição, a cidade fica muito agitada, né? Fica aquele movimento muito puxado aí, né? De gritaria, de coisas.
E para evitar o trânsito dos irmãos vindo de casa para a igreja, depois voltando para a igreja para casa, evitando isso, vamos fazer em casa mesmo, através do Zoom, do nosso culto às 18 horas. E para domingo que vem, somente domingo que vem, a gente não tem mantido mais isso, mas se ainda tiver algum irmão ou irmã que tenha a sua oferta, o seu dízimo, pode acionar a tesouraria, né, porque não vai ter culto presencial, então pode acionar a tesouraria, o Aldair, a Deise, e aí eles vão providenciar de recolher as ofertas também. Inclusive, falando de oferta missionária hoje, nós vamos orar encerrando. O nosso gasofilário está lá na porta, não está mais aqui, não tem mais aquele momento para vir aqui ofertar, até para evitar, né, a aglomeração, tudo. Então, se mantém lá na saída, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem colocar lá no gasofilário seus dízimos, suas ofertas. E à noite, o nosso corpo de missões. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não sei se tem mais alguma informação que eu tenha esquecido, mas eu vejo mesmo, tá? Então vamos ficar em pé, vamos orar, vamos interceder, lembrando dessas eleições, agora, domingo, para não dizer que a gente não reconhece, mas nós sabemos, nós temos o irmão Elias, que está aqui conosco, né? E ele está como candidato a vereador. Eu tenho orado pela vida do irmão, nesse sentido, ele me procurou conversando, orando, tempo, e agora ele está aí, de fato, como candidato, e como irmão, nós temos até mais propriedade, né, para orar, porque conhecemos o nosso irmão. E outros também, eu sei que vocês conhecem, cada um de vocês que tem buscado um candidato para votar, conhece, podem também, com a sua propriedade, por essas pessoas. Amém. Vamos orar, Senhor. Santo Deus e Pai, obrigado por tua boa palavra, que não deixa que nós tenhamos dúvidas, que não deixa que nós vivamos nesse mundo a nossa fé cristã, alheios em qualquer momento da história. Porque se hoje temos um tempo de eleição, vivemos esse ambiente, a tua palavra nos orienta sobre o que fazer. E hoje, especialmente, nós vemos sobre a necessidade de nós orarmos pelas autoridades, lembrando, ó Deus, que logo mais nós vamos receber várias pessoas como autoridade política naquele nosso município. Então, Senhor, nós queremos orar, lembrando desses candidatos, ó Deus, a prefeito, a vereador, que juntamente com eles, Senhor, virão as secretarias, ó Deus, virão os gabinetes, Pai, e nós pedimos então que o Senhor, por favor, nos ajude, ó Deus, primeiramente cada um de nós aqui em casa, como igreja, a fazermos, ó Deus, com muita tranquilidade, com muita fidelidade, ó Deus, exercermos a nossa cidadania, a oportunidade que o nosso governo tem nos dado de eleger, de votar nesses candidatos. Não só nós, mas também, Pai, a população do nosso município. É claro, Senhor, não temos dúvida em saber que existem muitos movimentos e muitas motivações nos que votam, Pai. Mas pedimos, oramos, ó Deus, pela eleição, pela nossa população que vai votar. Pedimos também, Senhor, para aqueles que serão eleitos, para que tenhamos uma vida de paz, que nem as eleições, nem os eleitos, Senhor, interrompam a nossa comunhão como igreja, interrompam a nossa comunhão com o Senhor. Pelo contrário, que façamos com fidelidade, Deus, cumpramos o nosso dever cívico, mas ao mesmo tempo, Deus, continuemos cumprindo com o nosso dever com a igreja, com os irmãos e com o Senhor. Ajuda-nos assim, Pai. Suplicamos pelo nosso município, pelo nosso estado, pela nossa nação, nosso país. E como já oramos e intercedemos pelos irmãos perseguidos, oramos também, ó Deus, pelos nossos irmãos em volta de todo esse mundo. Sabendo, certo, que o Senhor é um Deus, Rei, que domina sobre todos os povos, certo, da tua autoridade,
certo, Senhor, do teu poder sobre todos. Nós oramos agradecidos e suplicamos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre essas eleições. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, mesmo com o afastamento, né? Isolamento, mas não podem se saudar uns aos outros. Que Deus assim os abençoe. Amém.